intervenção anterior vai ao encontro de alguns aspectos interessantes que eu, de alguma forma, irei tocar e que são aspectos que, logo em primeiro lugar, nos remetem para a atualidade do pensamento do padre Manuel Antunes. E eu começava pela minha história de vida, podemos dizê-lo assim. Fui aluno da Faculdade de Letras dos anos 90, não ouvi o padre Manuel Antunes, mas ouvi falar muito do padre Manuel Antunes. O padre Manuel Antunes era das pessoas mais omnipresentes naqueles corredores, naquelas salas de aulas, porque os meus professores, quase todos, tinham sido alunos dele. Portanto, eu não tive esse prazer, mas de forma indireta percebi, senti a dimensão, e uma dimensão que, obviamente, teria que ser, porque quando o pensamento perdura no tempo, perdura para lá das modas, perdura para lá das urgências de cada momento, é porque o pensamento conseguiu ir aos aspectos fundamentais que, de facto, não se sustêm apenas no momentâneo. E o padre Manuel Antunes, para estarmos aqui hoje a lembrá-lo e a falar sobre, é porque o seu pensamento, obviamente, está muito ligado ao seu momento presente, ao seu momento de vida, mas porque não se esgota nesse momento e, portanto, nos transporta, através da reflexão que fez há 30, 40, 50, 60 anos, nos transporta fundamentalmente para o nosso momento presente. E aí eu acho que é fundamental, pelo menos para mim é fundamental, perceber que os textos em que o padre Manuel Antunes se debruça em torno da questão que me traz aqui, que é, no fundo, o equilíbrio, a tensão entre o uno e entre o diverso, a sociedade vista como alguma coisa que tende ou deve tender ou tenderá para uma unidade, e a própria sociedade tida como diversidade. Portanto, olhando para esta tensão, esta relação, nós encontramos textos do padre Manuel Antunes fundamentalmente entre 1967 e 1978. Poderíamos dizer agora, sabe os historiadores que somos a posteriori, olhando para trás, que é o óbvio ou natural. É natural que o padre Manuel Antunes, como pensador atento ao seu momento, refletisse em torno destas questões da unidade e da diversidade do mundo social e do mundo político, exatamente numa altura em que toda a sua sociedade está em grande ebulição. O padre Manuel Antunes está a viver, está a produzir durante o Concílio Vaticano II. O padre Manuel Antunes traz para os seus textos, sentimos-lo, mesmo quando não o refere diretamente, sentimos o maio de 68 e toda a ebulição que a Europa vive nesse momento. O padre Manuel Antunes, obviamente, vive todas as alterações, todas as implicações políticas que existem no Portugal da sua época, primeiro com a guerra colonial, depois com a Revolução, com toda a evolução política que todos vocês conhecem. Ele é, obviamente, um fruto do seu tempo e a sua reflexão está marcada por estas várias dimensões de mudança na sua época. Mas, acima de tudo, e eu gostava de voltar a este ponto, quando lemos estes textos do padre Manuel Antunes com 40 e tal, 50 anos, nós percebemos a forma não imediata, mas profunda da sua reflexão, porque grande parte das questões que ele levanta poderiam ser levantadas exatamente hoje. Teríamos que mudar uma ou outra palavra, não é? Já não falaríamos em União Soviética, mas em Rússia, por exemplo, mas, de facto, as questões levantadas são perfeitamente atuais e quase que nos choca, quase que me choca, e às vezes, para quem trabalha essencialmente com as ferramentas da história, às vezes isto acontece e deixa-nos com certo amargo, não será de boca, mas de pensamento. Choca-nos, afinal, isto já tinha sido pensado, afinal já alguém anda atrás destas questões há tanto tempo e, afinal, continuamos a cair nos mesmos erros e a fazer exatamente as mesmas asneiras. Eu gostava de trazer aqui para cima da mesa um pequeno trecho do padre Manuel Antunes, um texto de 1970, em torno exatamente do
daquele que ele designa como o mundialismo e o etnocentrismo. E passo a citar. Raras vezes, nos milénios que a história humana conta, o problema do uno e do múltiplo, ao nível das nações e dos Estados, terá sido mais agudo. Raras vezes, a sua harmonização terá sido mais complexa e mais difícil. Raras vezes, o jogo da simples coexistência terá sido mais precário. Duas forças antagónicas, centrípeta e centrífuga, solicitaram os povos na década que agora finda: o mundialismo e o etnocentrismo. Entre as duas se foi conservando um certo equilíbrio trazido pelo seu próprio antagonismo e por outros fatores, como adiante se verá. Esta reflexão poderia perfeitamente ter lugar hoje em dia, caso a conseguíssemos fazer. Esta reflexão em torno do mundialismo e do etnocentrismo, em torno do uno e do múltiplo, é, no fundo, o ponto fundamental da reflexão do padre Manuel Antunes nestas décadas de 60 e 70, num olhar que vai desde o olhar para a construção europeia, num olhar que vai para a Guerra Fria e para o equilíbrio entre os Estados Unidos da América e o Bloco Soviético e, obviamente, num olhar para o próprio Portugal. Há o seu lado, como já iremos olhar um bocadinho mais à frente, há o seu lado, podemos dizê-lo, verdadeiramente utópico, é claro que há, mas há também um matizar muito grande de pragmatismo e de análise, quase que poderíamos dizer hoje, de ciência política. E dou-vos o caso, ou começo pelo caso, do olhar para a construção europeia. E não sabia o padre Manuel Antunes que, se ele escreveu em inícios da década de 70, quando o Reino Unido entrou na então CEE, não sabia ele que hoje em dia estaríamos a viver um Brexit. E ele questiona o projeto europeu exatamente neste equilíbrio entre o uno, isto é, a necessidade, a vontade ou um devir quase que filosófico que pode existir ou deve existir da construção de ele chega a questionar, uma nação europeia, fará sentido um caminhar no sentido de uma nação europeia, fazendo sempre, obviamente, o paralelo com os Estados Unidos da América. E, por outro lado, quais são, no fundo, os inimigos ou os entraves para que a construção de um projeto europeu, mesmo que não seja uma nação europeia, a construção de um projeto europeu onde exista cada vez mais uma delegação de poderes numa entidade central, quais é que são os inimigos para que essa construção europeia possa ter lugar. E já aí o padre Manuel Antunes refere, logicamente, os nacionalismos. Para ele, o grande inimigo de uma construção europeia nos seus textos da década de 60, 70 são os nacionalismos, mas são, acima de tudo, aquilo que ele designa por uma palavra que eu acho extremamente interessante e extremamente rica, porque não reduz à questão do nacionalismo, e que é a questão dos particularismos. Ele diz que o grande inimigo, o grande entrave a um avanço de um projeto europeu serão os particularismos. A tendência que a Europa tem para se colocar centrada nos seus diversos e múltiplos, diria eu, umbigos. Isto chega mesmo a dizer que, para além dos traumas de guerra, a Europa só conseguirá fazer vingar um projeto europeu ou através de processos financeiros de facto muito eficazes e muito atrativos, isto é, no fundo, para cada particularismo, por um egoísmo que se consiga materializar em mais-valias financeiras retiradas desse projeto. Temos estado exatamente a viver desta forma, ou, diz ele, através da paciência dos teóricos e dos políticos que encarnam o projeto europeu. No fundo, o projeto europeu quase que se poderá esvair, pressente-se nas suas palavras, se os líderes carismáticos que têm o projeto europeu no seu coração, se os líderes desaparecerem e, no fundo, não houver esse jogo de paciência. Que é um jogo de paciência muitíssimo interessante que o padre Manuel Antunes traz para uma outra análise. Que é a análise que ele faz não apenas, ou não só,
ao jogo, à Guerra Fria entre este bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco soviético, mas especificamente à capacidade que os Estados Unidos da América têm para liderar o mundo ocidental. E num texto de 1972, o padre Manuel Antunes, em relação ao que teria sido possível após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, em que os Estados Unidos da América vencem em toda a frente, em que teria sido possível uma hegemonia total dos Estados Unidos da América, uma hegemonia que não veio a ter lugar. A pouco e pouco, na década seguinte, o Bloco Soviético afirmou-se como um contrapeso eficaz, e para justificar a inexistência dessa hegemonia total dos Estados Unidos da América, o padre Manuel Antunes diz, e eu passo a citar: faltava-lhes, sobretudo, uma longa e paciente experiência no lidar com os outros povos. É extremamente interessante esta forma como ele vai buscar o lidar com o outro, exatamente com o que não está no caminho de uma unidade, de um uno, como, se quisermos, o fecho possível no círculo que se poderia criar de uma hegemonia. Os Estados Unidos da América não conseguiram criar uma hegemonia total porque, e volto a citar, faltava-lhes, sobretudo, uma longa e paciente experiência no lidar com os outros povos. E é isto o que impossibilitou a sua liderança mais eficaz. E num outro texto ele vai mais longe, e eu não resisto a ler uma outra citação, porque o paralelo então, para quem andou como ele pelos estudos clássicos, o paralelo é lindo, é interessantíssimo. E passo a ler. O globalismo americano nasceu à raiz da última guerra. De repente, como de um salto, os Estados Unidos viram-se alçapremados a nação piloto do globo. Sem aquele vagaroso caminhar por entre dificuldades que deu ao Senado da República Romana a prudência e a sabedoria indispensáveis à administração de um vasto império, diverso pelas raças, as religiões, os níveis económicos e culturais, e sem aquele lento relacionar-se e interrelacionar-se com outros povos que deu ao Parlamento inglês durante mais de 2 séculos e meio a plasticidade, a energia e a consciência do possível que os politólogos e historiadores lhe reconhecem. Suprimir a experiência histórica pela ciência incipiente que é a sociologia das relações internacionais é, certamente, na conjuntura, alguma coisa, mas não basta. É extremamente interessante este paralelo com o mundo clássico que ele na universidade estudava e em relação ao qual dava aulas, aplicando, no fundo, a esta incapacidade dos Estados Unidos de facto liderarem o globo terrestre, não por não terem os meios mas por não saberem usar ou aplicar os meios que têm, exatamente no diálogo com as realidades mais pequenas, pondo, no fundo, a possibilidade de uma dinâmica para a unidade, não do lado dos meios que a potência maior tem, mas da possibilidade dessa potência se relacionar com os mais pequenos. E aqui, e terminando, o terceiro ponto que eu gostava de trazer acima da mesa, depois da construção europeia, do bloco americano e agora terminando em Portugal, é extremamente interessante que o padre Manuel Antunes, exatamente na oposição à forma como caracteriza os Estados Unidos da América, na incapacidade de se relacionar com o outro, o papel que o padre Manuel Antunes tem para Portugal no seu pensamento, e aqui muito na linha de outros pensadores portugueses, em especial de início do século XX, é o lugar de povo mediador. O padre Manuel Antunes refere que, para as situações de mediação, mais vale ser pequeno que ser grande. O ser pequeno tem a capacidade de atender e de compreender as dimensões possíveis do diálogo. E, por isso, o lugar que falta, ele escreve-o já em 1978, reparem, com a descolonização já feita,
o lugar que está guardado para Portugal, a função que Portugal pode ter na história é a função, no fundo, de ser esse pequeno sem poder, que exatamente por isso pode ser mediador. Terminando, poder-se-á perguntar, e eu, ao ler os textos do padre Manuel Antunes, pergunto-me, e afinal onde é que fica a opção do padre Manuel Antunes entre a busca que a história parece fazer de uma unidade e a constante tensão que essa unidade encontra na multiplicidade? Eu diria, na minha leitura, que o padre Manuel Antunes não faz uma escolha. A sua escolha é exatamente a unidade na diversidade. A sua escolha é exatamente na forma como ele dá um papel para Portugal no mais vale pequeno que grande, e essa ser a ferramenta para conseguir ser mediador. Ele, no fundo, olha para, quase podemos dizer, um sentido utópico do devir histórico, dando-lhe, no fundo, inevitavelmente e irrecuperavelmente esse jogo de tensões constantes entre tentativas de unificação, de globalização, diríamos nós hoje, e forças, quase que poderíamos dizer, de bloqueio, ou pelo menos forças que vão a esses tais particularismos usando a sua linguagem e, no fundo, são momentos contrários a uma mundialização ou a uma globalização. No fundo, se quiséssemos ir para um equilíbrio de forças físicas, tal como ele refere no texto inicial que eu li, se um movimento de unidade corresponde a forças centrípetas, o movimento da diversidade corresponde a forças centrífugas. E é a existência no mesmo sistema fechado de forças centrípetas e forças centrífugas que permite que a realidade se mantenha num equilíbrio. Isto é, a utopia do padre Manuel Antunes não é uma utopia de mundialização, criando uma unidade que destrua os particularismos, nem é uma utopia da afirmação dos particularismos, muito menos pelos nacionalismos, que destrua aquilo que hoje chamamos uma globalização. Se quiséssemos recuperar um chavão político da década de 90, o que o padre Manuel Antunes, no fundo, encontra como elemento da sua utopia é um caminho do meio que não anula nenhum dos dois extremos. Obrigado.